Você tenta esquecer essa pessoa, mas ela volta, às vezes do nada, em um silêncio, em uma música, em uma madrugada comum. E o mais estranho é que parece existir alguma coisa puxando sua mente de volta para ela mesmo quando você tenta seguir em frente. Você se ocupa, conversa com outras pessoas, tenta distrair o coração, mas basta um pequeno detalhe. E a lembrança reaparece com a mesma intensidade, como se essa conexão nunca tivesse realmente ido embora. E talvez o que mais machuque seja não entender por que isso continua acontecendo, porque uma parte de você já tentou aceitar a distância, já tentou fingir que superou, já tentou acreditar que era apenas apego, mas outra parte continua sentindo que existe algo inacabado entre vocês. E se eu te dissesse que Carl Jung acreditava que algumas conexões deixam marcas tão profundas no inconsciente que simplesmente não desaparecem como relações comuns? E se essa pessoa continuar surgindo na sua mente porque existe algo dentro de você que ainda permanece ligado a ela de uma maneira que você não consegue explicar racionalmente? Porque talvez isso não seja apenas saudade. Talvez exista um detalhe que quase ninguém percebe sobre certas conexões. E é aqui que tudo começa a ficar mais profundo. Carl Jung dizia que existem encontros que despertam partes adormecidas da alma. Pessoas que entram na nossa vida e ativam emoções que estavam escondidas há anos dentro do inconsciente. E depois disso, nada volta a ser exatamente como antes. Talvez seja por isso que você não consegue esquecer completamente essa pessoa. Porque o que ela despertou em você não desapareceu junto com a distância. Às vezes, não é a presença física que continua viva, mas a energia emocional que aquela conexão criou dentro da mente. E quanto mais intensa foi a conexão, mais difícil se torna desligar isso internamente. Você já percebeu como certas lembranças aparecem exatamente quando você estava começando a esquecer? Como se algo puxasse sua mente de volta no momento em que você finalmente estava conseguindo seguir em frente? Jung chamava isso de sincronicidade, como se existissem conexões invisíveis acontecendo além daquilo que conseguimos explicar. E talvez o mais assustador seja que parte de você sente isso no silêncio, mesmo quando tenta ignorar. Porque existe algo que quase ninguém percebe sobre vínculos emocionais profundos. E talvez seja exatamente isso que ainda mantém essa pessoa viva dentro da sua mente. E se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, então, talvez esse vídeo tenha aparecido exatamente no momento em que você precisava ouvir essas palavras. Porque poucas pessoas conseguem entender a profundidade de certas conexões emocionais. E talvez pela primeira vez, você esteja percebendo que aquilo que sente não é tão simples quanto parecia. Então já deixa o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em outras pessoas que também estão tentando entender por que não conseguem esquecer alguém. E se você gosta de conteúdos profundos sobre Carl Jung, inconsciente, relacionamentos e conexões emocionais que parecem impossíveis de explicar, se inscreve agora no canal. Porque nos próximos vídeos você vai entender coisas sobre a mente, o amor e o comportamento humano que quase ninguém consegue enxergar. E me conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem e se existe alguém que, mesmo distante, ainda continua vivendo dentro da sua mente. Existe uma diferença muito grande entre lembrar de alguém e não conseguir esquecer. Porque algumas pessoas passam pela nossa vida e viram apenas memória, mas outras continuam vivendo dentro da mente mesmo quando já não fazem mais parte da nossa rotina. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Você tenta seguir em frente, tenta ocupar a cabeça, tenta convencer a si mesma de que já passou,
mas basta um pequeno detalhe para tudo voltar outra vez. Uma música, um horário específico, um lugar, uma frase. E de repente aquela pessoa invade sua mente como se nunca tivesse ido embora. O mais estranho é que isso parece acontecer nos momentos mais inesperados, quando você está distraída, quando finalmente começa a se sentir melhor. Como se alguma coisa invisível puxasse suas emoções de volta para ela. E talvez o que mais machuca seja não conseguir explicar isso para ninguém, porque por fora você parece normal, mas por dentro ainda existe uma parte sua emocionalmente presa em algo que nem você consegue entender completamente. E sabe o que torna tudo ainda mais confuso? O fato de que, racionalmente, você sabe que deveria esquecer. Talvez essa pessoa tenha se afastado. Talvez quase não exista mais contato. Talvez o silêncio entre vocês tenha ficado maior a cada dia. Mesmo assim, a conexão continua viva dentro da sua mente. E é aí que começa o conflito emocional mais doloroso de todos. Porque uma parte sua tenta aceitar a distância, enquanto outra continua sentindo que existe algo inacabado entre vocês. Carl Jung acreditava que algumas conexões não desaparecem simplesmente porque houve afastamento físico. Segundo ele, existem pessoas que despertam conteúdos profundos do inconsciente e, quando isso acontece, a mente cria vínculos difíceis de romper. Não porque você seja fraca, não porque esteja obcecada, mas porque certas conexões mexem em partes da alma que estavam adormecidas há muito tempo. E talvez o verdadeiro motivo de você não conseguir esquecer essa pessoa não seja apenas amor. Talvez exista algo muito mais profundo acontecendo dentro de você agora. Porque existe um detalhe que quase ninguém percebe sobre conexões emocionais intensas. E é exatamente aqui que tudo começa a mudar. Carl Jung dizia que o inconsciente nunca se conecta com alguém por acaso. E talvez seja exatamente isso que sua mente esteja tentando mostrar para você agora. Porque existem pessoas que passam pela nossa vida sem deixar quase nenhuma marca, enquanto outras conseguem permanecer dentro de nós mesmos depois do silêncio, da distância e do tempo. O mais estranho é que, muitas vezes, essa conexão continua viva, mesmo quando tudo parece ter acabado externamente. E é aí que começa o mistério que quase ninguém consegue explicar. Porque racionalmente você tenta esquecer, mas emocionalmente sente como se ainda existisse alguma coisa ligando vocês. Como se parte da energia daquela conexão ainda estivesse ativa dentro da sua mente. Jung acreditava que certas pessoas despertam conteúdos inconscientes extremamente profundos, emoções escondidas, feridas antigas, desejos que estavam enterrados, partes da alma que talvez você nunca tivesse percebido sozinha. E quando alguém desperta isso dentro de você, a mente não simplesmente desliga, como se nada tivesse acontecido. Talvez seja por isso que essa pessoa continua aparecendo nos seus pensamentos nos momentos mais inesperados. Porque o inconsciente não funciona apenas através da lógica. Ele funciona através da emoção, da energia psíquica e das marcas invisíveis que algumas conexões deixam dentro da alma. Você já percebeu como certas lembranças surgem exatamente quando você estava começando a esquecer? Como se existisse algo tentando manter aquela conexão viva dentro da sua mente? Jung chamava isso de sincronicidade. Pequenos sinais emocionais que parecem coincidência, mas carregam um significado muito mais profundo no inconsciente. E talvez o mais assustador seja perceber que algumas conexões continuam acontecendo internamente mesmo quando não existe mais presença física. Porque às vezes o vínculo não permanece na realidade externa. Ele permanece na energia emocional que aquela pessoa despertou dentro de você. E é exatamente aqui que quase ninguém entende o verdadeiro perigo dessas conexões profundas.
Porque talvez você não esteja apenas sentindo saudade. Talvez uma parte sua ainda esteja emocionalmente conectada a algo que nunca terminou completamente dentro do inconsciente. Existem conexões que desaparecem com o tempo. O silêncio chega, a rotina muda, e lentamente a pessoa deixa de ocupar espaço dentro da mente. Mas existem outras conexões que parecem desafiar qualquer lógica. Mesmo distantes, algo continua vivo. E talvez você já tenha sentido isso sem conseguir explicar. Momentos em que a pessoa surge na sua mente do nada, exatamente antes de uma lembrança aparecer, de uma música tocar ou de algo estranho acontecer. Como se existisse um fio invisível ligando vocês mesmos sem contato. E o mais assustador é que isso costuma acontecer quando você menos espera, quando está tentando seguir em frente, quando acredita que finalmente está esquecendo, mas então alguma coisa acontece e a conexão reaparece com força outra vez. Carl Jung acreditava que certas relações criam vínculos tão profundos no inconsciente que continuam produzindo efeitos emocionais mesmo à distância. Não porque exista magia, mas porque algumas pessoas deixam marcas psíquicas intensas dentro da alma. E depois disso, o inconsciente passa a reagir àquela energia de maneiras que a lógica não consegue controlar completamente. Talvez seja por isso que você sente que existe algo inacabado entre vocês. Porque conexões profundas raramente terminam apenas no silêncio externo. Às vezes, o afastamento acontece fisicamente, mas emocionalmente, a ligação continua ativa dentro dos dois lados. Jung chamava isso de sincronicidade emocional. Pequenos acontecimentos, pensamentos repentinos, sensações inexplicáveis e coincidências que parecem carregar algum significado oculto. E talvez você já tenha vivido isso. Pensar na pessoa exatamente antes dela aparecer. Sonhar com ela sem motivo. Sentir uma saudade intensa em momentos aleatórios, como se alguma coisa estivesse chamando sua atenção de volta. O mais difícil é que muita gente tenta ignorar isso racionalmente. Mas o inconsciente continua falando em silêncio. Porque certas conexões não permanecem apenas na memória. Elas permanecem na energia emocional criada entre duas pessoas. E existe um detalhe que quase ninguém percebe sobre esses vínculos invisíveis. Quanto mais forte foi a conexão emocional, mais difícil se torna quebrar completamente essa presença dentro da mente. Talvez seja exatamente por isso que, mesmo distante, essa pessoa ainda continua vivendo dentro de você de uma forma que parece impossível explicar. Mas talvez o verdadeiro motivo dessa pessoa continuar voltando na sua mente não seja aquilo que você imagina. Porque muitas vezes acreditamos que estamos presas a alguém, quando na verdade estamos presas ao que sentimos ao lado dessa pessoa. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Carl Jung dizia que algumas conexões funcionam como espelhos emocionais. Elas despertam partes escondidas da nossa alma que estavam adormecidas há muito tempo. Partes que talvez ninguém antes tenha conseguido tocar. E quando isso acontece, a mente não sente falta apenas da pessoa. Ela sente falta da versão de nós mesmos que apareceu através daquela conexão. Talvez essa pessoa tenha despertado em você sentimentos que estavam enterrados, desejos esquecidos, emoções profundas, sensações de pertencimento, intensidade ou vida que você não sentia há anos. E é exatamente por isso que esquecer se torna tão difícil. Porque não parece apenas a perda de alguém. Parece a perda de uma parte sua que existia quando essa conexão estava viva. Jung chamava isso de projeção emocional. Quando inconscientemente enxergamos no outro partes nossas que estavam escondidas dentro da alma. E talvez seja por isso que essa pessoa continua ocupando espaço dentro da sua mente, mesmo depois da distância. Porque uma parte do que você procura nela
Na verdade, foi despertada dentro de você. O problema é que quase ninguém percebe isso no começo. A pessoa acredita que está sofrendo apenas pela ausência do outro, sem perceber que também está sofrendo pela desconexão de uma versão intensa de si mesma que apareceu naquela relação. E é aqui que tudo muda. Porque talvez o verdadeiro significado dessa conexão nunca tenha sido apenas viver uma história de amor. Talvez essa pessoa tenha aparecido para despertar algo dentro de você que precisava acordar. Algo que estava silencioso há anos. Algo que agora não consegue mais voltar a dormir. E talvez seja exatamente por isso que, mesmo tentando esquecer, sua mente continua voltando para ela. Porque algumas pessoas não entram na nossa vida apenas para serem amadas. Algumas entram para revelar partes da nossa alma que nós ainda não conhecíamos. Então, talvez a grande pergunta nunca tenha sido: por que você não consegue esquecer essa pessoa? Talvez a verdadeira pergunta seja: o que essa conexão despertou dentro de você que ainda continua vivo? Porque depois de certas pessoas, nós não voltamos a ser quem éramos antes. Algo muda silenciosamente dentro da alma. A forma de sentir, a forma de enxergar o amor, a maneira como percebemos a nós mesmos, e talvez seja exatamente isso que sua mente esteja tentando entender agora. Carl Jung acreditava que algumas conexões aparecem na nossa vida para iniciar processos profundos de transformação interior. Não necessariamente para durar para sempre, mas para despertar partes adormecidas do nosso inconsciente. E quando isso acontece, a pessoa pode até ir embora fisicamente, mas aquilo que ela despertou continua vivendo dentro de nós. Talvez seja por isso que esquecer parece impossível às vezes, porque não foi apenas uma pessoa que marcou você, foi a versão de si mesma que nasceu através dessa conexão. E talvez o mais profundo de tudo seja perceber que certas conexões não entram na nossa vida para nos destruir, mas para nos revelar. Revelar feridas que precisavam ser vistas, desejos que estavam escondidos, partes da alma que haviam sido silenciadas pelo medo, pela rotina ou pela solidão emocional. E mesmo que exista dor nisso, também existe transformação. Porque algumas pessoas aparecem para abrir portas internas que nunca mais conseguem ser fechadas. Talvez seja exatamente por isso que essa pessoa ainda vive na sua mente. Não porque você seja fraca, não porque esteja condenada ao passado, mas porque existe algo dentro de você que acordou através dessa conexão. E agora está tentando encontrar um novo significado para tudo isso. E talvez o verdadeiro motivo dessa pessoa continuar nos seus pensamentos nunca tenha sido apenas sobre ela voltar. Talvez seja porque uma parte sua nunca mais conseguiu voltar a dormir depois que essa conexão tocou sua alma. Porque no fim, algumas pessoas não passam pela nossa vida. Elas atravessam o nosso inconsciente e nos transformam para sempre. E talvez agora você esteja começando a entender por que algumas pessoas simplesmente não desaparecem da mente como as outras. Porque certas conexões não terminam quando o contato acaba. Elas continuam existindo em silêncio, dentro da alma, dentro das emoções, dentro das partes mais profundas do inconsciente. E por mais que o tempo passe, alguma coisa permanece viva. Talvez seja uma lembrança, talvez uma sensação, talvez apenas aquela estranha impressão de que existiu algo entre vocês que nunca foi completamente explicado. Carl Jung acreditava que aquilo que toca profundamente o inconsciente nunca desaparece sem deixar marcas. E talvez seja exatamente por isso que, mesmo tentando seguir em frente, você ainda sinta essa conexão em momentos inesperados. Porque algumas pessoas não entram na nossa vida apenas para serem esquecidas. Algumas aparecem para despertar algo que muda a maneira como enxergamos o amor, a ausência e até nós mesmos.
Talvez essa pessoa tenha sido apenas o início de um despertar emocional que você ainda está aprendendo a compreender. Porque, no fundo, o que mais transforma alguém não é apenas ser amado, é sentir partes da alma acordarem depois de muito tempo adormecidas, e talvez seja isso que torna certas conexões tão difíceis de apagar. Elas deixam marcas invisíveis, mudam silenciosamente nossa forma de sentir, fazem a gente perceber emoções que antes estavam escondidas dentro do inconsciente. E mesmo que exista dor nisso, também existe crescimento. Porque às vezes o universo não coloca alguém na sua vida apenas para ficar. Às vezes coloca para revelar algo dentro de você que precisava nascer. E talvez o mais importante agora não seja descobrir se essa pessoa ainda pensa em você. Talvez seja entender quem você se tornou depois que essa conexão atravessou sua alma. Porque algumas pessoas não entram na nossa vida para serem o destino final. Elas entram para despertar a parte mais profunda de quem realmente somos.